e o versículo 2. Amém? Gênesis 39, 2. E o texto ele vai dizer assim, apenas o começo do versículo. E o Senhor estava com José. Em outras versões ele está escrito, e Deus estava com ele. Irmãos, geralmente quando inicia o ano, nós fazemos alguns projetos para o ano que vai se iniciar. Geralmente nós terminamos o ano e começamos o novo ano que se inicia com muitos planos, muitos projetos. Algumas pessoas projetam o próximo ano e fazem algumas promessas, alguns propósitos, alguns votos com Deus. Por quê? Porque geralmente o ano que se passou, faltou algo que ele queria que acontecesse e não aconteceu. Então, chega na época de final de ano, a maioria das pessoas projetam o ano seguinte, pastor. Fala assim, não, a partir desse ano a primeira coisa que acontece, eu vou começar na academia, eu vou fazer um regime, eu vou emagrecer. Algumas outras pessoas falam, não, esse ano aqui eu vou mudar de profissão. Algumas pessoas falam assim, não, esse ano aqui eu vou pegar firme no devocional e eu vou ler a Bíblia todos os dias. Pela manhã eu vou acordar meia hora mais cedo e vou ter um particular com Deus. Mas, eu quero te dizer essa noite, nós temos que planejar, nós temos que projetar. Mas mais do que isso, nós temos que colocar em prática aquilo que nós projetamos. Quem aqui quer ter um 2026 diferente do 2025, levante a mão. Eu acredito que todos, ou quase todos. Mas eu preciso te dar uma notícia, irmão. Para você ter o seu 2026 melhor do que o seu 2025, você precisa deixar de fazer as coisas que você fez em 2025. Se eu quero viver algo novo da parte de Deus, eu preciso colocar em prática tudo aquilo que eu não fiz. Porque aquilo que você fez, você já viveu. E é aí que às vezes nós enroscamos. Porque nós queremos viver o novo de Deus sem deixar as nossas vontades velhas. E isso é interessante. Nós queremos que Deus esteja conosco, mas nós queremos viver da mesma maneira que nós vivíamos antes. E, irmãos, eu sinto muito em informar. Sinto muito em informar. Nós só vivemos algo novo de Deus quando nós oferecemos algo novo para Deus. Se a nossa vida, ela continua da mesma maneira, nos passar dos anos, e nada tem mudado, nada tem modificado, irmãos, chegou o momento de você viver algo novo na sua vida, na sua casa, na sua família. Chegou o ano de nós projetarmos o nosso ano, e falar assim, esse vai ser o melhor ano da minha vida. Nós temos que ter essa perspectiva, Altieri. Assim como foi no Rede, no Revolut essa semana. Um culto melhor do que o outro. Isso nós temos que projetar na nossa vida. E como um todo, irmãos. Na nossa vida com Deus, na nossa vida espiritual, financeira, na nossa vida profissional. Se nós queremos viver o ano extraordinário, a qual nós vamos viver coisas que nós não vivemos, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, para que isso aconteça. E essa noite, entenda essa palavra como se fosse algo que estivesse te encorajando para você viver algo diferente. Porque eu estou disposto a fazer isso na minha vida. Eu quero viver esse ano, Robinho, coisas que eu nunca vivi com Deus. Eu quero viver esse ano bênçãos materiais a qual eu nunca tive. E eu vou correr atrás para que isso dê certo. E você já ouviu aquela frase assim? Quem nunca ouviu? Tudo vai dar certo? Quantos aqui ouviu?
Quantos aqui acreditam que tudo vai dar certo? E você acredita? E se eu te desanimar essa noite? E se eu falar que não é tudo que vai dar certo, irmão? Essa frase aí, tudo vai dar certo, é boa para a gente postar no Instagram, irmão, lá no status. Tudo vai dar certo. Mas não vai dar tudo certo. Nós vamos falar a história de um homem, a qual, quando você leu o final da história, você fala, tudo deu certo. Mas se você começar a ler, lá no capítulo de número 37, não foi tudo que deu certo. E às vezes nós se prendemos nisso, no tudo vai dar certo. E quando as lutas, as dificuldades e as provações vêm, sabe o que nós fazemos? Nós desanimamos e abandonamos a Deus. Como se Deus fosse o único culpado de não ter dado certo. Mas nós esquecemos que nós estamos debaixo de uma palavra. E a Bíblia diz que Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E quando Ele libera uma palavra na minha e na sua vida, irmãos, vai acontecer. Mas não é tudo que vai dar certo, mas vai acontecer. Porque, diferente de nós, que temos uma visão limitada, Deus, Ele enxerga além daquela porta, além da parede. Ele enxerga o meu e o seu amanhã, o meu e o seu depois da manhã. E Ele sabe que se tudo der certo, é motivo para que nós saímos da presença dEle. E na vida de José não foi diferente. Mas como nós lemos, Deus estava com ele. Nós vamos entender algumas lições essa noite, para que nós possamos colocar em prática, irmãos. Se isso fizer sentido para você, aplique isso na sua vida. Analise a mensagem, e se fizer sentido, aplique isso na sua vida. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. E nós vamos utilizar aquilo que aconteceu na vida de José, que foi deixado para o nosso exemplo, para que com isso nós aprendemos e colocamos em prática, para viver algo extraordinário da parte de Deus. O primeiro tópico ao qual nós vamos falar será assim: aprenda a lidar com as decepções, porque decepção não anula a promessa de Deus. Irmãos, nós temos uma dificuldade muito grande em lidar com decepções. José, ele era o caçula, o filho preferido do seu pai, entre os seus irmãos. O pai dele faz uma roupa diferente dos irmãos, uma túnica. E a Bíblia diz que eles já não gostavam de José. E aí José, ele tem um sonho, que o feixe dele, vou ler aqui para vocês. Pareceu que estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os vossos feixes rodeavam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indignaram: queres acaso governar como rei e dominar nós como senhor? E eles o odiaram ainda mais, por causa de um sonho. E assim narrou o sonho a seu pai. Depois José teve ainda outro sonho, e contou: tive ainda um outro sonho, desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E José, ele é odiado pelos seus irmãos por causa desse sonho. José, ele era o filho preferido. José, ele ganha uma túnica. E José teve um sonho. E também, junto com tudo isso que Deus entregou para ele, tudo deu certo, irmão? Não. Os seus irmãos agora tramam para matar ele, por causa do sonho a qual ele tinha. Por ele ter uma visão além daquilo a qual os irmãos dele tinham.
por Deus ter algo na vida dele. E os irmãos dele tramam em matar ele. Agora já pensou? Se isso acontecesse comigo e com você? Primeiro o tópico que eu falei é que nós temos que aprender a lidar com as decepções, irmãos. Isso faz parte da nossa vida. Se você quer ter um ano próspero, um ano abençoado por Deus, aprenda a lidar com as decepções. Porque vai ter decepções, irmão. Vai ter. No meio do caminho, na trajetória, pessoas nos decepcionam. Às vezes nós mesmos nos decepcionamos com nós mesmos. Quando nós prometemos algo e não cumprimos, nós ficamos decepcionados, sabe, entristecidos com a gente mesmo. Então aprenda a lidar com o sentimento, irmãos. Sabe, quando nós falamos você tem que gerenciar, sabe, sobre o gerenciamento, aprenda a gerenciar suas emoções. Lembra quando teve uma vez que eu ministrei aqui, eu falei a respeito do sentimento. A nossa vida não pode ser baseada em sentimento. Porque um dia eu estou alegre, irmão, no outro dia eu estou triste, no outro dia nós estamos, sabe, amando mais, no outro dia amando menos. Só que se nós deixarmos os sentimentos tomar conta da nossa vida, nós oscilamos muito durante o caminho. É por isso que quando a Bíblia fala que nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente, porque se nós formos colocar o nosso sentimento na balança, irmão, às vezes o irmão erra com você, se o sentimento falar mais alto, já é motivo de você levar isso para o seu coração e isso atrapalhar você na caminhada com Cristo. Mas, se você tem um controle emocional para saber lidar com as suas emoções, sabe o que acontece? Você vai falar assim, não, às vezes ele estava só num dia ruim, às vezes não foi isso que ele quis dizer, mas eu amo ele em nome de Cristo, em nome de Jesus e vamos para cima. Nós temos que aprender a lidar com as decepções. E eu não estou falando que é fácil, porque quando José ele vai preso, e ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro, ele ainda não estava pronto para assumir. Porque ele ainda guardava o que os irmãos dele fez com ele lá atrás. Não é fácil, mas nós temos que aprender a lidar. Nós temos que aprender a lidar com as nossas decepções, com os nossos erros, com os nossos fracassos, com os nossos acertos. E se eu quero ter um ano abençoado, eu preciso entender que o dia que eu acerto, glória a Deus por isso. Mas o dia que eu erro, eu tenho que pegar isso como incentivo e falar, eu vou me preparar mais, para que eu possa dar o meu melhor e eu possa acertar da próxima vez. Eu não posso levar isso como um fardo e colocar nas minhas costas e querer abandonar tudo, porque é isso que acontece com muita gente. Irmão, ser cristão não é ser perfeito, irmão. Ninguém aqui é perfeito. O pastor, que aqui seria a autoridade, que é a autoridade mais alta, em questão eclesiástica, mas como ele diz, ele serve à mesa de todo mundo, mas por cargo, o pastor não é perfeito, irmão. Os irmãos do Ministério de Louvor não é perfeito. Aqui, nós somos pessoas imperfeitas que estamos buscando se aperfeiçoar a cada dia. E errar, irmão, faz parte da nossa trajetória. Faz parte. Eu vou errar com você, você vai errar comigo. E eu tenho que aprender a lidar com isso. E você precisa aprender a lidar com o meu erro. Por quê, irmãos? Porque só tem um céu. Nós vamos para o mesmo lugar. E se você não gostar de mim, não dá para a gente ir para o mesmo lugar, irmão. Você entende? E se a pessoa que errou com você, você não querer mais olhar para a cara dela e não querer mais falar com ela, sabe o que vai acontecer? Jesus volta e você fica, irmão. Aprenda a lidar com as decepções. Vamos aprender a lidar com as nossas frustrações. Aprender a lidar com o dia mau. Porque nós não somos feitos de dias mais. Existem dias maus na nossa vida. Deserto é lugar de nós passarmos. Só que o mais interessante é que sabe quando Deus fala conosco?
Deus não fala conosco quando nós estamos fazendo churrasco. Não fala. Deus não fala conosco quando nós estamos comendo pizza em casa, ou na pizzaria, ou numa churrascaria. Sabe quando Deus arruma um particular para falar com você? Quando você está decepcionado. Quando você está frustrado. Quando você foi traído. É isso que Deus marca com a gente, irmão. Tem uma música que fala que Ele nos leva para o deserto para falar de amor. E quando Deus Ele quer falar de amor com nós, sabe o que Ele faz? Ele nos leva para o meio do deserto. Ele nos leva para o meio da tempestade. Ele nos leva para o meio da angústia, da aflição, do desespero às vezes. Tudo para falar que Ele nos ama. É isso que Deus faz conosco. O segundo tópico que nós vamos falar. Aproveite as oportunidades. Esteja preparado. Nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções. E nós temos que aprender a aproveitar as oportunidades. No mesmo livro de Gênesis, no capítulo de número 38. José, depois que ele é vendido pelos seus irmãos, os irmãos tentam um plano para matar ele. Um dos irmãos intercede por ele, esconde ele numa cisterna, mas aí ele é vendido por uma caravana que está passando e levado ao Egito. Agora José, ele vai trabalhar para Potifar. E olha só o que o versículo número 1 de Gênesis 39 vai dizer. José fora, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda. E o Senhor estava com José, foi o texto que nós lemos. E em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor. O senhor egípcio percebeu que o Senhor estava e amparava José, Deus estava com José, e o abençoava em tudo. Deus abençoava José em tudo que ele fazia. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono, que o promoveu a seu ajudante pessoal como administrador de seus bens. Potifar deixou o seu cuidado à sua própria casa e lhe confiou tudo o que possuía. Muitos, quando surgem as provas, desanimam, irmãos. Você acha que José tinha tudo para desanimar? Se você olhar para a sua história e orar para a história de José, quem sabe você vai falar assim: eu também tenho para desanimar, porque nossa, o ano passado não deu certo. Tentei lá, não consegui concluir aquilo que eu queria. Terminei o ano desempregado e entrei o outro ano desempregado. Mas quando nós estamos preparados, nós aproveitamos as oportunidades. Enquanto muitas pessoas que estão na prova desanimam, outras pessoas veem a prova como oportunidade. E foi isso que José fez. José, ele sabia que Deus estava com ele. E aonde o que ele colocava a mão prosperava. E ele aproveita, Robinho, essa oportunidade. Tanto é que ele se torna administrador de Potifar. Ao ponto dele colocar tudo o que ele tinha na mão de José. Tirando a mulher dele, ele poderia fazer tudo. Que a confiança foi o nível que ele atingiu de confiança. Não vamos, irmãos, experimentar algo de Deus se a gente não conseguir colocar a nossa fé em prática. E colocar a fé em prática é quando tudo está dando errado, é você olhar e falar assim: se nós estamos debaixo de uma palavra, vai acontecer. O sonho quem tinha dado para José era Deus. Ele estava debaixo de uma palavra de Deus. E quem está falando isso é a Bíblia. A Bíblia fala assim que Deus era com José. Se você tem uma palavra direcionada de Deus para a sua vida, irmão, mesmo que ainda não aconteceu,
Você precisa confiar, você precisa crer, porque está no controle de Deus. Às vezes nós achamos que Deus perdeu o controle. Por mais que nós conheçamos a Bíblia, que nós conhecemos muitos textos, parece que às vezes Deus perdeu o controle da situação. Às vezes parece que a gente olha para a situação e você fala assim, não, é impossível que Deus está vendo eu desse jeito. Porque nós tentamos limitar o poder de Deus. Nós queremos que Deus trabalhe dentro da nossa caixa, irmão. Dentro da nossa bolha. Deus, Ele vai fazer assim, assim, assim. Porque daí Ele vai mostrar que é Deus. E aí sabe como que Ele faz? Assado, assado e assado. E aí isso, se demorar, desagrada a gente. Mas se nós queremos ter um ano diferente do que já se findou, nós estamos no 18º dia do ano, irmão. Tem mais aí, 350 e poucos dias pela frente. Dá tempo, tranquilo, da gente se posicionar para que nós tenhamos uma história diferente. Deus, Ele abençoava a casa de Potifar por causa de José. Por causa, olha só, por causa da aliança que ele tinha lá atrás. Por causa da promessa que da descendência de Abraão ia vir o Messias. José, ele carregava essa responsabilidade. E Deus era com ele. Em tudo que ele fazia. Mas, diferente de nós, José, ele aproveitava as oportunidades, que às vezes nós não aproveitamos. Então essa noite eu quero te encorajar, irmão. Esteja disposto a aproveitar a oportunidade. Esteja disposto no meio da dificuldade, você vê a oportunidade de ser abençoado. Porque você já viu pessoa que é especialista em identificar problema? Está errado o ministério de louvor, está tocando muito alto. O pastor errou aqui, falou isso. Nossa, mas a igreja está desse jeito. Nossa, mas lá no meu serviço está... Nossa, nunca vi. O pessoal não ensina a gente a trabalhar. Nossa, mas você viu aquele carro daquele irmão lá? Nossa, está muito rebaixado. Mas você viu, o irmão nem levou capa, saiu na chuva. Nossa, mas a igreja podia ter um ar-condicionado. Pessoas que são especialistas em apresentar problemas. Mas esse ano, irmão, vamos virar a chave. Vamos sim identificar os problemas. E aí vamos ver oportunidade para nós trazermos a solução para os problemas. E eu estou falando isso não só na igreja, na sua vida, irmão. Lá no seu trabalho. O dia que você vê alguma coisa que você sabe, fala assim, nossa, desse jeito é ruim, podia melhorar, fazer dessa forma. Dê ideias para isso, apresente o problema e apresente solução, que Deus vai te honrar lá. José fazia isso. Ninguém sabia administrar nada, e José dominava. Porque Deus era com ele, e Deus é com você, irmão. Deus é comigo, irmão. Se nós aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá, não seja a pessoa que vê o copo sempre meio vazio, irmão. Se todo mundo está vendo o copo meio vazio, você tem que ser o diferente, você tem que falar assim, não, esse copo aqui, ele está meio cheio, irmão, falta só um pouquinho para encher. Enquanto outras pessoas estão vendo ele vaziar, nós temos que ver ele se enchendo. Porque é isso que as pessoas esperam de mim e de você. Uma palavra que vão direcionar ela, que vão projetar elas para frente. Não coisas que vão jogar pessoas para trás. Não é isso que Deus espera de mim e de você. E mesmo que o meu ou o seu patrão, que nem seja cristão, ele vai ser abençoado através da minha e da sua vida. Porque o propósito que Deus tem, Thierry, é comigo e com você, não é com ele. Até tenho alguma coisa com ele, mas enquanto isso ele vai abençoar você. Enquanto isso ele vai me abençoar. Vamos aproveitar as oportunidades, irmãos. Enquanto as pessoas veem as dificuldades, vamos ver a solução para isso. Vamos ver a solução, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. O terceiro, irmão, não negocie princípios.
Você quer ter um ano abençoado com Deus? Não negocie princípios. Princípios são inegociáveis. E quando nós falamos de princípio, especificamente nesse texto, vamos falar de fidelidade. Porque Potifar, quando ele entrega tudo na mão de José, ele coloca um limite. E o limite era a esposa dele. Falou, ó, você pode fazer tudo, mas aqui você não pode tocar. E o mais interessante, irmão, é que a mulher de Potifar, a Bíblia relata que José, ele era um homem de boa estatura, ele era formoso. José era um homem bonito, irmão. José, ele era bonito, pelo que a Bíblia fala. E a mulher de Potifar, de tanto ver ele lá, ela se engraçou com ele. E ela quis se deitar com ele. E o mais interessante é que fala que todos os dias, a Bíblia vai relatar, fala que ela procurava José. E aqui seria o momento perfeito para muito de nós aqui se perder. Sabe por quê? Porque não está dando tudo certo para José. José, ele acabou de ser vendido pelos seus irmãos. Agora ele está escravo de um egípcio. José, ele não está de férias na praia. José não foi viajar, irmão, para Cancún, não. Para as Maldivas, para Ubatuba. Ele não foi. José, ele está sendo escravo. E às vezes, quando as coisas saem do controle, parece que... Mas eu vou reformular a frase. Quando as coisas saem do nosso controle, e não do de Deus, parece que isso nos dá legalidade para nós cometer algum deslize. Não está saindo do jeito que eu quero, então é aí, apareceu uma oportunidade, é essa. E isso aconteceu com José, irmão. Só que diferente muitas vezes do meu e do seu pensamento, José, ele se mantém fiel, irmão. O versículo de número 9, ele fala assim, ó. No entanto, o 8, ele se recusou e afirmou à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na casa e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não exerce nesta casa mais autoridade do que eu, porquanto nada me negou a não ser a senhora, pois é esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com meu senhor e pecar contra Deus? José, ele não está sendo apenas fiel a Potifar. Ele está pensando que como ele pode fazer isso e pecar contra Deus. José, nesse momento, ele é fiel a Deus. Ele é fiel ao Senhor dele, que é Potifar. E ele também é fiel à promessa que ele tinha. Por quê, irmão? Agora imagina só, se José vai lá e se deita com a mulher de Potifar. Hoje nós não estaríamos falando dele aqui, irmão. Se José negocia princípio, se ele não é fiel, se ele não fosse fiel. Então, quando nós negociamos princípio, nós pecamos contra Deus. Princípios são inegociáveis, irmãos. Fidelidade para com Deus, para com a sua esposa, para com o seu marido, isso não negocia, irmão. Quantos aqui, em 2026, estão solteiros? Levanta a mão. Tem ninguém solteiro, todo mundo namorando. Ah, eu não conheço ninguém daqui, né? Irmão,
Se tem uma coisa que você tem que escolher, certo, é a sua esposa, irmão. É o seu esposo, a sua namorada, seu namorado. Escolha. Escolha de verdade. O cara tem 17, 18 anos. Dorme até 2 horas da tarde. Sai fora, irmão. Não cai não, que é golpe. A mulher tem 16, 17 anos. Dorme até 2 horas da tarde. Não ajuda a mãe a fazer nada. Não, que você fala assim com ela. O que você quer? Antes, eu não sou tão velho, irmão. Mas na minha época tinha essa pergunta. O que você quer ser quando crescer? Hoje não tem mais, né? O que você quer ser quando crescer? Todo mundo queria ser jogador, né, Robinho? Ninguém virou. Mas todo mundo queria ser jogador. Vamos torcer para o Ramon lanchar aí, para pelo menos ele mandar umas camisas para nós, né, ô Miguel? Mas todo mundo queria ser jogador, Robinho. Nós virou pregador, ninguém virou jogador. Pregador não, a gente fala de Jesus, né? Pregador é muita coisa, né? Mas é interessante. Aí o camarada vai namorar. Ou ele vai casar. Irmão, o relacionamento serve para isso. Para um escolher o outro. Escolher mesmo debaixo de uma direção de Deus. Orando, buscando para que Deus coloque uma esposa. Porque a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a casa. E a tola, ela destrói. Assim como a mulher de Potifar era uma mulher tola. Que estava destruindo a sua casa. Nós temos que escolher, irmão. Escolher de verdade. Pegar pessoas que são, sabe, batalhadoras, trabalhadoras, que vê um futuro lá na frente e fala, não, eu vou estudar, eu vou fazer uma faculdade, eu vou me preparar, eu vou abrir uma empresa, eu vou ser empresário, e você vai comigo, e é isso, irmãos. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu olhei isso, irmão. E eu tenho certeza que ela olhou também. Mesmo que no começo ficou uma má impressão, mas depois ela viu que o negócio era, entendeu, Thierry? Que era trabalhador, tudo, e foi, Robinho. Graças a Deus, nós estamos juntos. Minha sogra me ama, meu irmão. Isso aí foi minha sogra, você viu? Você viu como ela me ama? Ela deu até um aleluia, você viu? A esposa não deu aleluia, mas a sogra... Minha sogra faz bolinho para mim, comprou até uma xícara para mim tomar café lá, é benção. Então é isso, irmão, que a gente tem que, sabe, a gente tem que querer o melhor de Deus. Porque ao invés da pessoa às vezes te ajudar a ir para frente, ela vai para trás e te leva junto, isso que é o pior. E eu estou falando, irmão, não é da mulher não, eu estou falando de vice-versa. Porque tem homem que é igual curva de rio, sabe curva de rio? O que acontece na curva de rio? Para tudo as coisas ruins. Tem homem que é assim. E o namoro serve para isso, irmão. Coloca lá na mão de Deus. Começa a analisar também. Porque tem pessoa que quer que Deus fale assim, olha filho, não namore com ela. Irmão, vigia, irmão. Você tem que, entendeu? Ser inteligente. Vai lá no seu líder de jovem ali, ó, Robinho, a Dani, ó. Fala, ó, tô gostando da menina ali. Aí o Robinho e a Dani vai dar uma direção para vocês. Conversa com o pastor. Ah, mas vai falar. Como é que é? Ela é cristã? Ela vai na igreja? Não. Como que é a família dela? É isso, irmão. Aprenda. Pra você não passar a vida inteira sofrendo. Amém? Continuamos. Para a gente finalizar. O quarto tópico. Espere o tempo de Deus. E faça bem a todos. Nós temos que esperar o tempo de Deus. E aqui também é uma dificuldade. Se esse ano você quer viver algo extraordinário da presença de Deus, você precisa aprender a esperar o tempo de Deus. A mulher de Potifar, ela vai e tenta armar ali alguma coisa contra José. Ela agarra José, aproveita num dia que não está ninguém lá, rasga a roupa dele, Eric, fica com um pedaço da roupa e fala para todo mundo que ele tentou se aproveitar dela. E aí, José vai preso. Agora imagina, tá tudo dando certo, Dani, para José? Parece que não tem nada dando certo. Se a gente for lendo a história e você não conheceu o final, você fala assim, irmão, esse cara só pode, ele fez alguma coisa contra Deus.
Está tudo dando errado, Maurício. Os irmãos tentam matar ele, ele está como escravo. Agora a mulher do cara fala que ele agarrou ela e não fez nada. Judas, está só piorando a situação de José. Está nada dando certo. Parece que o negócio está afundando cada vez mais. E aí você fala para mim, ainda você quer que eu espere? Que o cara espera o tempo de Deus. Irmão, não é fácil não. Quando Deus ele nos chama, sabe qual que é que ele fala com a gente? Que ele está nos chamando para se alistar no exército dele. No exército. E é comparado ao exército, nós somos como soldado, irmão. Soldado, porque nós estamos em guerra. Não é para nós tirar férias. Deus chamou a gente para tirar férias, não. Não estou falando do pastor não, tá, pastor? Só para não depois o irmão vai falar assim, está falando do pastor que o pastor... Não tem nada a ver. O pastor estava precisando de umas férias mesmo. Eu também era a favor do pastor tirar férias. E quem falou que o pastor estava com a abstinência da igreja ainda foi eu ainda. Falei, o pastor está querendo igreja. Quero igreja, quero igreja. Mas, irmão, a gente estamos se alistando no exército, pastor Miguel. E é guerra, irmão. É guerra. É guerra para tirar as famílias, as almas lá de fora e trazer para a presença de Deus. E ainda nós temos que esperar o tempo de Deus. José ele vai preso. E ele se torna o que na cadeia? Ele se torna o líder lá dos prisioneiros. Você entende que José, tudo que caía na mão dele, ele fazia com excelência? Porque tinha uma palavra sobre a vida dele. José foi para a casa de Potifar, virou braço direito de Potifar. Agora José está na cadeia, preso, ele é o braço direito lá do carcereiro, irmão. Ele que domina lá os presos. Tudo que caía na mão de José, ele fazia bem feito. Por isso que ele se destacava. E ele estava sobre uma palavra. E em Gênesis 40, fala que ele vai interpretar os sonhos. Um dia ele acorda lá e tem dois lá dentro. O copeiro e o padeiro. E eles estão meio atormentados, meio atordoados. E José se preocupa com ele. E fala assim, o que aconteceu? E eles falam assim, a gente teve um sonho aqui, a gente não está entendendo nada. E aí José fala, me conta o sonho. Eles contam o sonho. Aí José fala para o copeiro, para você, está tranquilo. 3 dias você vai ser restituído ao seu cargo e vida que segue. Agora para o padeiro, boiou, vai morrer, 3 dias você morre. E aí o que acontece? O que José interpreta. E o mais interessante é que em Gênesis 40, 14, José ele fala assim para o copeiro antes dele sair. Lembra de mim quando você chegar lá em Faraó. Porque Faraó era a autoridade máxima, irmão. Então ele falou assim, lembra de mim, porque eu ajudei você, interpretei seu sonho, você vai falar com o Faraó, fala, conheço um cara lá, gente boa, vai tirar eu daqui. Só que eu assisti uma pregação, do pastor Luciano Subirá, e ele fala assim, que um amigo dele falou, que se o copeiro tivesse lembrado de José, logo quando sai da cadeia, sabe o que ele ia fazer, Léo? Ajudar o copeiro a lavar prato. E talvez seria isso mesmo. Porque José, ele ainda não estava pronto. José ainda carregava a mágoa lá de trás. E a Bíblia fala que desse dia, demora 2 anos para o copeiro se lembrar de José. E aí a gente vai falar o quê? Que não é a mão de Deus? Porque Deus ele estava tratando José nas feridas abertas que ele tinha, Robinho. No sentimento dele, Deus estava tratando. Porque quando José ele tem os 2 filhos dele, um se chama Manassés, que fala, Deus me fez esquecer, e o outro é Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha angústia. Então, ele é tratado, ele tem um tempo de tratamento. Por isso que nós temos que esperar o tempo de Deus. Porque se Deus entrega aquilo que nós queremos no momento que a gente quer, a gente não vive a promessa dele. Se ele entrega no nosso tempo, nós não vivemos a promessa que Deus tem para nós. Mas quando ele entrega no tempo dele, aí é o tempo certo. E é difícil, irmão, esperar. Não estou falando que é fácil, não. Eu estou pregando aqui, mas eu não sou hipócrita de falar assim, irmão, esperar o tempo de Deus é fácil. Não é.
É difícil. Sabe por quê? Porque numa geração que nós estamos, que é assim, ó, por conta da tecnologia, você esperar o tempo de Deus é difícil. É difícil. Eu sei que é difícil. Mas nós temos que esperar. Esperei com paciência no Senhor, irmão. Tá vendo? Ainda que, além de nós esperar, tem que esperar com paciência. Tá vendo? Fica mais difícil ainda. Se você achou que ia ficar mais fácil, vai ficar mais difícil. A gente tem que esperar e ainda ter paciência. É igual, você vai no UPA, está demorando, você tem que esperar e ainda ter paciência com o médico que está com 8 horas de almoço. Entendeu? É isso, quer ter paciência. Por quê? Porque nós temos que dar um testemunho ainda. Tá vendo? É benção pura, irmão. Porque na hora que Deus faz, irmão, na hora que Ele faz, tudo é perfeito. Aí sim, a gente vai falar que tudo deu certo. Aí na hora que Ele entrega, aí você pode falar, Miguel, tudo deu certo. Mas enquanto não entregou, tem algumas coisas que dá meio errado no meio do caminho. Mas errado para nós, para Deus está no controle. E durante 2 anos, irmão, José, ele fica preso lá. E aí tem um dia que Potifar tem um sonho. Olha como que Deus faz. 2 anos tratando José, escondidinho lá. Aí José está pronto agora. Ele tem um sonho, o faraó tem o sonho. E aí o copeiro lembra. Falou, sonho? Nossa, esse sonho aí, conheço um cara lá que pode ajudar. Está preso, ficou preso lá comigo. Aí o faraó falou, vai lá e manda buscar ele. Conta o sonho, José vai, interpreta o sonho. Por quê? Porque ele esperou o tempo de Deus. Que esse ano nós venhamos entender que nós temos que esperar o tempo de Deus para viver aquilo que Ele tem nas nossas vidas. E o quinto, para a gente finalizar. Crente é vingativo, irmão? Pode se vingar do outro? Não, né? Então a gente tem que pagar o mal com o bem, irmão. Porque foi isso que José fez. Os irmãos dele venderam ele. Tramou até matar ele. E quando José se torna governador do Egito, ele lembra do sonho. E quando os irmãos estão na frente dele, ele se revela para os seus irmãos. E fala assim, não, eu não tenho nada contra vocês, eu estou debaixo de uma palavra de Deus. Eu sou José e Deus me escolheu para que eu pudesse sustentar vocês. E José se revela para ele e ajuda os irmãos. E traz o pai dele. E ali diz que a história de José continua. Por quê? Porque ele pagou, irmão, o mal com o bem. E quando Deus nos envia, é isso que nós temos que fazer. Se por algum acaso nós estamos pagando o mal com o mal, recalcule a sua rota. Veja o que está de errado na sua vida. E mude imediatamente. Porque o que Jesus nos ensina é que nós temos que oferecer a outra face. Que se alguém nos chama para andar 1 milha, nós vamos andar 2 com a pessoa. E é isso, irmãos. Aprenda a lidar com as suas decepções. Aproveite as oportunidades. Não negocie princípios. Espere o tempo de Deus e pague o mal com o bem. E eu tenho certeza, se essa palavra fazer sentido na sua vida, coloque em prática. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar o seu ano. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai prosperar os seus caminhos. Ele vai abrir portas que você nem imagina. Tudo porque você está debaixo de uma palavra. Se coloque de pé, vamos finalizar. Deus estava com ele, irmãos. Deus estava com José. Porque José, ele estava debaixo de uma palavra. E essa noite eu quero fazer um convite para você. Você que ouviu essa palavra. E quem sabe, por algum motivo, você se afastou da presença de Deus.